Bom dia, gente. Vou falar um pouquinho sobre o programa INS Cálculos. É um programa que eu estou desenvolvendo que tem por finalidade fazer cálculos de aposentadoria de INSS. É um programa simples, entendeu? É um programa web. Para você acessar ele, basta você digitar aqui na sua linha de endereço do browser savsoftware.com.br e você vai chegar nessa tela aqui. Nessa tela aqui você vai ter duas opções. Aqui só está tendo uma porque eu já fiz o login, eu já entrei no sistema. Então só aparece essa opção aqui. Mas quando você chega nessa tela e aqui vai ter duas opções: entrar e cadastrar. Se você não for cadastrado, pede para se cadastrar. No cadastro ele vai pedir só duas coisas: seu nome, seu endereço. Entendeu? Vou entrar aqui no outro browser só para você ver, savsoftware.com.br. Olha lá, vai aparecer assim, ó, entrar e cadastrar. Em cadastrar, você vai digitar só o seu nome, o e-mail e a senha e a confirmação de senha. O nome, você pode botar qualquer um, né? Agora, o e-mail tem que ser o seu e-mail mesmo, porque o sistema vai enviar para o seu e-mail uma confirmação para saber se você é você mesmo, que o e-mail é seu mesmo, entendeu? Então ele vai mandar para sua caixa postal um link de confirmação. Não tem nada de diferente de outros programas, né, dessa mesma linha. Bom, né? Bom, aqui eu já tô cadastrado, já fiz login. Eu vou mostrar o programa porque para me postar esse vídeo no YouTube, eu não posso mostrar, né, apresentar nome de e-mail, telefone, CPF, dados pessoais. Então, caso contrário, o YouTube não deixa passar. Então eu vou fazer uma demonstração por alto de como funciona esse programa. O site é savsoftware.com.br, o programa é o INS Cálculos, e aqui você vai clicar nesse botão quando você já está logado. Quando você entrar, você vai chegar nessa tela aqui. Essa tela aqui é uma tela que ainda está em desenvolvimento, né? Essa tela aqui quando você entrar no programa em breve, vai estar os 3 passos básicos para você fazer no sistema. O sistema por si só, ele já vai, quando você faz o cadastro, ele já cadastra o tipo de benefício aposentadoria por idade. Se você quiser outros, você clica aqui e cadastra outros. O primeiro ele já vai cadastrar automaticamente, aposentadoria por idade. Se você quiser outro, você cadastra outros. Contribuinte, no caso, é o nome da pessoa para quem você vai fazer o cálculo de aposentadoria. Pode ser você mesmo, pode ser um cliente seu, caso você seja um advogado. Então você vai pedir novo contribuinte e vai preencher os dados aqui, referente a nome. Aqui em INSS vai digitar o e-mail de contato da pessoa, o telefone celular dela, data de nascimento, essas informações normais de todo o cadastro, né? E uma vez feito o cadastro contribuinte, ele vai aparecer aqui embaixo. No cadastro de contribuinte, você tem 3 botões: vínculos, editar e excluir. Excluir é caso você queira excluir um cadastro que você fez, você pode pedir para excluir, ó, automaticamente, ó lá, o cliente vai ser excluído, correto? E aí todas as informações cadastradas referente àquele cliente também vai ser excluída do sistema. Então, se você cadastrou e depois quer eliminar todos os dados, basta excluir o cliente. Depois de você feito o cadastro aqui do contribuinte, você vai para vínculos. Em vínculos é onde tem todas as informações de trabalho desse cliente ou desse contribuinte que você está fazendo o cálculo. Em vez de você digitar todas essas informações que você pode, através aqui de novo vínculo, você pode digitar empresa por empresa, quando ele entrou, quando ele saiu, se o tempo é normal, é especial, ou se foi professor, se foi um período onde ele trabalhou no baixo risco, médio risco, alto risco, essas informações.
Agora, se você não quer ter o trabalho de digitar tudo isso aqui, então você pode pedir importar o CNIS. Importar CNIS nada mais é do que você trazer lá do INSS, você vai chegar no INSS, você vai pedir para baixar o extrato CNIS do INSS. Aí você vai importar esse extrato, você vai chegar aqui, vai pedir escolher o arquivo e vai pedir para importar o extrato do INSS. Eu tenho até aqui um aqui, ó. Extrato do INSS. Tá aqui, ó. Extrato. Aqui eu botei até a data. Enfim, você pode alterar o nome do extrato, mas você não pode abrir esse extrato dentro de aplicativo nenhum para editar nada nele. Porque se você fizer isso, o sistema não vai mais reconhecer esse como um extrato do INSS. Ele tem que ser o extrato original lá do INSS, sem receber nenhuma edição. Entendeu? Pode até visualizá-lo com algum aplicativo, mas não pode editar nada nele, que aí o sistema já não reconhece mais como um extrato CNIS do INSS. Bom, aí você vai pedir para abrir o extrato CNIS. No caso aqui, se fosse nessa situação aqui, que já tem um monte de empresa cadastrada, eu teria que marcar essa opção aqui para excluir as contribuições e os dados anteriores. E aí eu peço para visualizar o extrato e logo após você visualizar, que é para você conferir se é da pessoa mesmo, vai ter um botão chamado importar extrato CNIS. Eu não vou abrir, porque se eu abrir vai aparecer as informações da pessoa. E aí o YouTube não vai deixar eu continuar com esse vídeo lá. Bom, importei o extrato CNIS e aí veio aqui todos os vínculos para os quais essa pessoa já trabalhou, para as empresas onde ela já trabalhou. E até os vínculos como auxílio-doença vem. Aí cabe a você, porque o INSS, quando você importa o extrato CNIS, ela não faz distinção entre aquele vínculo que é baixo risco, médio risco, alto risco. O sistema não vai identificar isso no extrato CNIS do INSS. Então você vai ter que vir aqui nessa lista de empresas que ele trabalhou e verificar junto com o cliente qual é a empresa aonde era baixo risco, médio risco, alto risco, porque isso vai influenciar no tempo. O sistema vai converter esse tempo especial, que no caso é um tempo especial, em tempo comum. Ou mesmo, e isso vai influenciar na aposentadoria dele, seja no valor da aposentadoria ou a antecipação do tempo de aposentadoria que ele tem. Bom, então você vai chegar aqui, vai pedir para editar e vai dizer para o sistema se é baixo risco, se é médio risco, se é alto risco, se é sem carência. O que é sem carência? Igual nós temos aqui. Quando você recebe um benefício do INSS, tipo auxílio-doença, esse benefício, ele provavelmente pode não ser contado para carência. O que é carência? Carência é o tempo que você trabalhou. Mas o valor que você recebeu durante esse período pode ser contado para efeito de aposentadoria. Então, não conta o tempo. Por exemplo, aqui tem 6 meses. Você, para se aposentar por idade, você precisa ter 180 meses, né, que dá, no caso dá 15 anos de contribuição. Ou agora, com a nova lei, é 240 meses, né? Mas vamos pensar em 180 na forma anterior, que é esse caso. Você precisa de 180 meses de contribuição. Aí, quer dizer, esse auxílio-doença aqui não entra na contagem. Então, se não entra na contagem, então aqui no caso vai ter 186 meses, porque esses 6 meses aqui não conta para o tempo de carência. Mas o valor que você recebeu conta na soma para a aposentadoria, o que pode ajudar, inclusive, né? Bom, então é isso. Única coisa que você vai precisar fazer aqui nessa tela de vínculos após importar é dizer para o sistema, através do editar, se esse vínculo é baixo risco, médio risco, alto risco ou é sem carência. No caso aqui, eu já fiz essa revisão
Já coloquei aqui, ó, se é baixo risco, médio risco, alto risco, e já coloquei aqui o período sem carência, que é como está lá no extrato CNIS do INSS. Lá no extrato CNIS do INSS, todo período que é sem carência, ele vai ter um asteriscozinho no canto e vai estar escrito lá embaixo, período sem carência. Correto? Então, foi isso que eu fiz. E quando você recebe a carta de concessão de aposentadoria também, ele vem dizendo. Bom, quando você importa o extrato CNIS, ele não traz só as empresas para as quais você trabalhou. Ele traz também as contribuições realizadas por essas empresas para o INSS. E aí você tem que entender o seguinte, as contribuições do INSS, aqui no caso, ó, são todas pretinhas, não são todas válidas. Uma contribuição é reconhecida pelo INSS como válida, ou para contar como para efeito de aposentadoria, ela tem que ser uma contribuição com um valor mínimo com base no salário mínimo. Então, se o salário mínimo hoje é 1.518, entendeu? Uma contribuição para ser considerada que a empresa pagou, tem que ser no mínimo 20% disso. Não é? Eu fiz alguma coisa errada. Tá um tal de mod aqui, tira esse mod. Vamos botar científico, então vai botar científico, parei um pouquinho. Então 1.518 vezes 20%, então tem que ser 1.518 seria uma contribuição de 303 a 20%. Só que o funcionário, você como funcionário, só paga 11% ou 7,5% disso. E o restante é a empresa que contribui. Correto? Então, você não tem que se preocupar com isso. Se você é um funcionário trabalhando na empresa, a empresa vai recolher 20% do INSS em cima do que você trabalhou. Mas da sua folha de pagamento, só vai ser descontado, eu acho que 7,5% se você ganha até um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Tem lá a tabela do imposto de renda e que diz qual é o desconto em relação a isso. Bom, então aqui está tudo normal. Se você vai passando aqui, ó, vai passando aqui, você pode encontrar alguma dessas situações aqui embaixo, ó. Se for uma linha branca com as letras vermelhas, significa que a contribuição é um valor abaixo do mínimo. Se for uma linha verde com as letras brancas, é uma contribuição concomitante. Se veio do extrato CNIS, é concomitante. Ou seja, o que é uma contribuição concomitante? É quando você trabalha numa empresa, digamos, de manhã e à noite você trabalha em outra empresa. E aí, naquele mês, vai contar duas contribuições. Uma empresa vai recolher para o INSS uma contribuição e a outra empresa vai recolher para o INSS outra contribuição. Mas o que acontece? O INSS não considera duas contribuições. Então, o sistema sabe disso, né? O sistema foi feito para reconhecer esse tipo de situação. E aí, o que ele faz? Ele aglomera, ele bota essas duas contribuições concomitantes juntas, soma os dois valores e conta uma parcela, em vez de contar duas, né? Você contribuiu duas vezes, mas não pode, só pode contar uma vez. Então o sistema soma as duas parcelas, verifica se a soma das duas parcelas não é maior do que o teto, porque se for maior do que o teto, ele vai considerar o teto. Então é isso que o sistema faz automaticamente. Ele soma o valor das duas parcelas, verifica se a soma dos valores dá mais do que o teto. Se der mais do que o teto, ele considera o teto. Se der menos do que o teto, ele considera o valor somado. Entendeu? É isso que ele faz. Então são concomitantes. Aglomerada depois eu vou falar, que é a mesma coisa, mas com uma diferença. Concomitante é quando já vem do INSS juntas. E aglomerada é quando não vem junta e você pede para que elas se aglomerem. Entendeu? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Vermelho é quando a contribuição ela está aglomerada, são duas contribuições com valores abaixo do mínimo aglomeradas.
E aí, quando você tem duas contribuições abaixo do mínimo aglomerada, o sistema verifica se a soma dessas duas parcelas abaixo do mínimo dá um valor que corresponde pelo menos ao mínimo. Se der o valor que corresponde ao mínimo, aí ele acrescenta uma parcela. Ou seja, você tem 179 parcelas, mas aí você tem duas parcelas lá que estão com valores abaixo do mínimo. O INSS permite que você aglomere nessa situação, desde que seja no mesmo ano fiscal, essas duas parcelas. Se a soma dessas duas parcelas der um valor de um salário mínimo pelo menos, aí ele aumenta um valor de uma parcela, aí que estava 179 vai para 180 e soma os dois valores, passando a contar para a aposentadoria. Não só em termos de parcela, mas também em termos de valor. E se a situação, se mesmo aglomerada, as duas parcelas não dá o valor de no mínimo um salário, elas vão ficar aglomeradas só por uma questão de visualização, mas o sistema não vai somar. E você pode conferir isso de várias formas, entendeu? Você vai encontrar uma linha vermelha com a letra branca. Nesse caso, é uma parcela que não está contabilizada. Uma parcela não contabilizada é quando você vem aqui, eu pede para editar e fala assim, calcular? Não. Ou seja, você não vai deixar que essa parcela entre no cálculo. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar não contabilizada. Aí automaticamente, olha o que aconteceu. Ela diminuiu uma parcela. Então, se eu tinha tempo de contribuição, agora eu já não tenho mais, porque eu diminuí uma parcela. Entendeu? Então, se eu poderia antes me aposentar, sem essa parcela eu não posso mais me aposentar, porque diminuiu o tempo de contribuição, que o mínimo é 180 nas regras dessa pessoa aqui. Então eu vou voltar aqui, ó, eu basta botar sim. Aí automaticamente lá voltou o tempo de contribuição. Você viu que quando você tira a parcela, ele diminui tanto no valor como na parcela, ó. Olha aqui, ó. Eu vou falar não, ó. Olha o valor que tá lá. 672.325, 180. Salvar. Olha lá, ó, já diminuiu, ó. 665. Por quê? Porque ele diminui esse valor aqui, ó. 6.535. Agora eu vou editar e vou colocar assim, ó. Olha lá, voltou o valor e aumentou a parcela. Então, o sistema ele já faz esses cálculos para você, sem você precisar se preocupar. E se você tiver uma linha amarela, aí pouco importa a cor da letra, amarela com vermelha, porque é uma parcela sem carência abaixo do mínimo, amarelo com preto significa que é uma parcela sem carência com valor correto. Então é isso aí. Então essas informações aqui embaixo, essa legenda, informa para você o que você pode encontrar aqui e para te alertar para você corrigir. Então, é o que eu falo, que o sistema faz uso inteligente das cores, para que você possa visualmente detectar o que possa estar errado. Vamos lá ver. Aqui, ó, já encontramos aqui um verde com branco, que significa o quê? Parcelas concomitante ou aglomerada. Essa aqui é concomitante ou aglomerada. Como eu já falei, qual é a diferença? Concomitante é quando já veio, assim, quando eu trabalhei para duas empresas e aí automaticamente contribuí duas vezes, a INSS não aceita, então o próprio INSS aglomera esses valores. Mas entenda, o INSS não faz isso. Na verdade, o INSS descarta uma das contribuições. Aí você tem que ter, ou o seu advogado tem que ter a ciência de saber que você não pode perder. Você pode não contar como parcela, como um tempo de contribuição, mas conta o valor. Então vamos ver aqui, ó, essa aqui, duas sete, ó. Posso ver aqui, ó, visualizar. Essa aqui é de uma empresa chamada Tracomal. E essa de baixo aqui, ó, é de uma empresa chamada Senai. Desculpa. Então você vê que são de duas empresas diferentes. Como não posso ter duas contribuições no mês, ele somou essas duas contribuições, verificou se a soma dessas duas não é maior do que o teto. O teto aqui é 36.676. Você vê que a soma dá 35, dá mais de 36, aliás, dá mais do que aqui. Aí automaticamente ele vai considerar o teto na soma das duas. Entendeu?
Aqui ele pode até mostrar o valor considerado aqui, mas no cálculo que ele faz, ele considera o teto. Ele não vai somar mais que o teto, que no caso aqui é 36.676. No caso, a soma das duas aqui dá 35, dá muito mais que isso aqui. Dá 38, lá vai alguma coisa, dá 36.800, já dá mais. Então ele vai considerar o teto. Vamos andar mais. Aí encontramos uma linha aglomerada aqui, ó. E aí nós temos que é verde com vermelho. O que é verde com vermelho? É uma parcela abaixo do mínimo aglomerada. O que aconteceu aqui? Aqui nesse caso, foi eu que pedi para aglomerar. Por quê? Veja bem, vou visualizar aqui, ó. Isso aqui é do Senai. Então eu trabalhei no mês do Senai, o último mês de trabalho meu, cheio, o mês cheio foi o mês 6. Mas o mês seguinte, o mês 7, a ONSS foi e fez uma contribuição referente aos dias trabalhados do mês seguinte, ou alguma diferença salarial que possa ter surgido. E aí ele contribuiu para o INSS. Esse valor, quando eu clico em editar aqui, ó, ele me dá o mínimo. Ó, salário mínimo nessa época era 230. Você vê que o valor, ele é 229.876. Falta pouquinha coisa para mim chegar no salário mínimo. Eu tenho duas soluções para isso. Primeiro, eu posso deixar sem aglomerar, e aí quando eu deixo sem aglomerar, lá na frente, em imprimir aqui, por enquanto ainda não está fazendo, mas vai fazer, você vai imprimir um relatório de contribuições, onde você tem que fazer a complementação desses valores. E aí você pode completar, pagar um pouquinho mais para completar esse valor para chegar a um salário mínimo. Porque o salário mínimo na época era 230. 229, o salário mínimo era 230, eu tenho 229.866. Então, quer dizer, falta muito pouquinho para me chegar ao salário mínimo. Então eu posso fazer uma complementação para que eu conte essa parcela aqui como no tempo de carência. Para ela entrar no tempo de carência. Mas aí, em vez disso, o que eu fiz? Como eu já tenho o tempo de carência suficiente por enquanto o que eu quero é me aposentar, digamos assim, então eu preciso ter 180. Lá na frente eu posso pedir uma revisão, entendeu? E talvez até fazer a complementação e até considerar isso como uma parcela. Mas por enquanto o que eu fiz foi aglomerar essas duas parcelas só para me fazer uma simulação de como ficaria o valor da minha aposentadoria. Então eu peguei e fiz o quê? Eu joguei que essa parcela, que era 7, por exemplo, ou 8, não importa, eu joguei para o mês 6. Aí automaticamente ele aglomera. Se eu chegar aqui e falar que essa parcela é uma parcela 7, ó, ela é 7 de 1992. Salvar. Aí veja bem, ó, ele já desmarcou, já não está mais aglomerado, não alterou nada aqui porque só diminuiu o valor. Essa parcela deixou de estar aglomerada e aí ela não conta, ela não entra para nada, não entra nem no cálculo. Agora, quando eu chego aqui e falo que ela é do mês 6, entendeu? Salvar, você vê que já aumentou o valor e aumentou vou pedir para atualizar ali, né? Já aumentou o valor e aí, portanto, já entrou no cálculo. Bom, vamos continuar aqui, ó. Nós temos outra parcela concomitante. Por que concomitante? Porque, ó, essa aqui é da empresa Espírito Santo e essa de baixo aqui é da empresa Xerox. Então foram duas contribuições diferentes e veja bem, as duas contribuições dá quase o dobro do teto. Aqui, no caso, eu estou perdendo dinheiro, porque eu fiz uma contribuição. Não adianta o sistema aglomerar, porque ele só vai considerar o teto. Então, as duas contribuições, dá 4.600, 4.700, vamos dizer assim. Eu só posso considerar o teto, então 1.225. Então, eu estou perdendo uma contribuição. Só que como eu não posso contar como duas, eu não posso jogar essa para o mês seguinte, porque não existe essa lógica,
Então eu perco valor. Mas o que é que eu vou fazer em relação a isso? O que é que pode ser feito em relação a isso? Lá na frente, depois de ser feito os seus cálculos, ter entrado com sua aposentadoria, você vai pedir para o INSS a devolução de tudo que você pagou a mais. E aí você vai receber esses valores pagos a mais de novo, entendeu? Não os 2.600 que você pagou para o INSS, que 2.600 foi o salário de contribuição do INSS. Você vai receber o que você contribuiu para o INSS de volta. Então todos os valores que forem assim você recebe de volta. Bom, aqui nós temos mais valores, né? Então você tem aqui, ó, editar. O salário mínimo era 200, ali é 96. De qual empresa que era? Ó, 296. Era da Coimex. E essa aqui, valor. Essa aqui é Coimex também, 211. Então o que significa? Eu comecei a trabalhar quase no final de mês numa empresa, ela teve que contribuir, e no mês seguinte foi um mês cheio. Aí que eu, para aproveitar esse valor do mês seguinte, que não tem nada a reclamar, e a diferença é muito grande para complementar, é uma diferença muito grande, então vale mais a pena eu somar com essa parcela de baixo e aproveitar pelo menos o valor. Aqui também com certeza foi a mesma coisa. Bom, é isso aí. Aqui são as parcelas que eu falei sem carência. Que parcela é essa sem carência? Se eu pedir para verificar, ó, foi o auxílio doença. Então o auxílio doença, ele não entrou contando como carência. Agora entenda, o auxílio doença, ele poderia sim aqui ter sido contado como carência. O INSS não contou, então automaticamente entrou aqui no sistema, eu coloquei como sem carência também, porque o INSS não contou. Mas, pelas novas regras, um auxílio doença pode ser contado para carência se você contribuiu antes do auxílio, no caso aqui, ó, foi uma contribuição antes do auxílio, e tiver contribuído logo depois do auxílio. Então aqui, ó, eu fiz uma contribuição 2 meses seguintes, mesmo sem ter acabado o auxílio. Você vê que aqui, ó, essa contribuição aqui, ó, eu contribuí no mês 3 e contribuí uma contribuição ainda recebendo o auxílio. Como era o último mês do auxílio, e aí eu contribuí de novo, porque não sabia que eu ia receber mais um período de auxílio doença. Aí eu contribuí de novo, entendeu? Então eu fiz as contribuições antes mesmo de ter acabado o auxílio doença. Então aí o INSS nessa situação, se eu quiser reivindicar, quiser que isso aqui conte como carência, eu posso exigir que isso conte como carência. Eu não vou fazer isso por quê? Porque eu entrei na regra de transição, e na regra de transição considera todas as parcelas pagas a partir de 1994 para cá, dividido pelo número de parcelas, vai dar o meu RMI, que seria o meu salário o salário de benefício, que no caso aqui está dando 2.455, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, se eu considerasse isso aqui como parcelas, em vez de dividir por 63, dividiria por 69. Aí eu receberia menos, o valor ficaria menor aqui ainda. No caso aqui, como é 6 parcelas, o valor dela está entrando, mas a divisão por elas não está entrando. Então, no caso aqui, é mais vantagem que essas parcelas aqui eu considere do jeito que o INSS fez mesmo. Contou elas como sem carência. Entendeu? Mas se fosse aplicado esse divisor mínimo aqui, se eu entrasse nessa regra de baixo, já seria interessante que contasse as parcelas como carência, porque aí aumentaria não só as parcelas, desde que isso aqui ajudasse a chegar em 108, né? Aí eu teria que chegar em 108 parcelas contribuídas para poder ganhar um valor maior. E isso aqui nesse caso, se fosse o caso, se eu entrasse nessa regra aqui, talvez eu não tivesse pedido a aposentadoria no ano que eu pediria no ano seguinte, porque aí eu completaria 108 com valores de contribuição, correto? Então é isso.
Então aqui vocês, espero que vocês tenham entendido que são parcelas sem carência. Bom, vamos continuar. E acabou. Entendeu? Aí o sistema automaticamente aqui já faz 3 cálculos para você com base nessas informações aqui. Ele te dá o resumo da vida toda, onde você tem que ter no mínimo 180 contribuições. E aí eu fiz aqui de tudo para poder ter 180 contribuições. E aí para ter essas 180 contribuições, conta também o período anterior a 1994. Aí entra todas as suas contribuições para contar 180. Correto? Então, mas na hora de fazer, como eu entrei na regra de transição, é a soma das parcelas de 1994 para cá, dividido pelo pelo número de parcelas de 1994 para cá. Então, de 1994 para cá, eu só tenho 63 parcelas contabilizadas. Então, vamos ver aqui, ó. Então, um de 1996, porque antes não tem, ó. Antes é 93. Então, após um de 1993, de 121, 194. Então, vamos pegar aqui, ó. 194 é o total, 194 total, menos 121. Aí dá 73. 73. E por que aqui tem 63? Porque aqui, como vocês puderam ver, eu tenho parcelas aglomeradas. Então, ó, só aqui já diminuiu uma, né? Aqui, ó, eu tenho parcelas, que ali ele conta tudo. Aqui eu tenho parcelas aglomeradas. Então, essas aglomeradas diminuíram em torno de 10 parcelas. Além das aglomeradas, tem também as carências, que diminuiu 6. Então, na verdade, eu tenho 4 parcelas lá aglomeradas que não estão contando e tenho 6 parcelas que diminuiu 10 aí, o que me favoreceu, e aí ficou 2.556 dividido por 63. Agora tem o seguinte, o valor do RME aqui está dando 2.465, tá certo? Mas esse valor aqui tem muito a ver, e aí nós vamos voltar lá em contribuinte, com as informações que você digitou aqui, ó. Correto? Então aqui você digitou que a data do requerimento na DER foi 17/12/2022. E a data do benefício foi 1/11/2024. Aqui tem os honorários advocatícios, aqui tem o número de benefício, e aqui tem atualizar na, embaixo da DER. O que significa isso? Que os meus salários de contribuição vão ser atualizados com base na DER. Então existe aí uma discussão muito grande sobre essa data de atualização. O INSS, sempre que faz os cálculos deles, e que você aceita lá, se você achou que ficou bom, ele faz com base na DER. Mas a justiça, quando você entra na justiça, que aí vai fazer os cálculos, eles vão utilizar como data de atualização dos salários a DIB, que foi a data que eles deram como início do benefício. Ou seja, aquela data da carta de concessão. A carta de concessão vem dizendo que o seu benefício foi aprovado e a DIB, a data do início do benefício, é 1/11/2024. A DIB. Então, a justiça considera essa DIB. Então, se eu colocar aqui, ó, atualizar pela DIB, que no caso é pela data que a justiça estabelece, e que existe controvérsia e muita gente concorda que a DIB, sim, é a data para atualização dos salários e não a DER, como o INSS faz, e se o INSS fizer, você pode entrar na justiça e reivindicar, pedir para fazer uma revisão de cálculo, que vai ser pela DIB, então você vai verificar que as coisas mudam. Vou salvar aqui, ó. Salvei, botei a DIB. Agora vamos ver como é que vai ficar, ó. Vamos conferir aqui, ó. Botei a DIB, tá vendo? Vamos ver como é que vai ficar as contribuições agora, o salário. Olha lá o que aconteceu. Vamos ver o que separei. O salário não foi feito. Eu acho que não alterou lá, não. Acho que não alterou, não. Não salvou. Vamos verificar se salvou. Não, tá a DER ainda. Não salvou. Salvar para DIB. Vamos pedir para atualizar aqui. Vamos ver se vai mudar. Se mudou. Editar. Agora mudou. Agora vamos lá.
Olha lá o que é que aconteceu. Você viu que antes era 2.400, agora lá, já foi para 2.600. Essa diferença é uma diferença muito grande. 2.654. Então você olha bem, ó. Ó, 2.000, vamos lá, ó. 2.654,26. Agora vamos voltar lá. Vamos botar aqui pela DER. Vamos conferir, ver se salvou. Para não ter dúvida, igual aquela hora. Eu acho que naquela hora, eu não sei se eu cliquei em salvar ou se... acho que eu fiz alguma coisa errada. Bom, vamos ver agora. Olha lá. 2.400. Então, menos 2.445,86. Uma diferença de R$208. Você sabe o que é isso? Parece que é brincadeira, não é nada. Mas se eu multiplicar isso por 12, são R$2.500 no ano. Dá para você comprar muita coisa. Dá para você comprar a cesta básica, dá para você fazer muita coisa. Então, é uma diferença brutal. Então, fica aí o alerta para vocês aí sobre essa questão, que é muito importante. Entendeu? Bom, e aí vem a parte mais interessante do sistema, que é você pode imprimir aqui tudo isso que você fez. Então tá aqui, ó. Você pode gerar um relatório dos vínculos empregatícios, e aí você vai estar aqui dizendo lá para o juiz aqui, ó, que esses períodos tem um risco, foi um período de risco, foi um período que é um período especial. Se o INSS não considerou, lá na frente você vai poder reivindicar uma revisão salarial. Você pode imprimir também a relação das contribuições, aí você vai gerar um relatório das contribuições, de todas as contribuições que você fez, independente se é de 1994 para lá, ele vai dar um relatório de todas, correto? As contribuições que você fez. E aí no final, ele vai te dar aqui um apanhado, um resumo das contribuições. Esse resumo vai bater com o seu cálculo depois. E aí você tem também fazer o cálculo da aposentadoria. E aí você não só vai fazer o cálculo do RMI que você vai receber do salário que o INSS deveria estar pagando a você ou vai pagar a você. Você pode usar aqui, pelas novas regras, hoje você pode usar o divisor mínimo, entendeu? Se você não quiser usar o divisor mínimo, ele vai usar o número de parcelas que você tem. Você pode considerar o tempo especial, se você tiver feito recurso pelo tempo especial, se o advogado provou que você tem um tempo especial, ou se você mesmo foi lá no INSS e provou que você tem tempo especial, você pode considerar o tempo especial. Aqui você vai usar o INPC acumulado. Tem dois tipos de INPC: o INPC acumulado composto e o INPC acumulado simples. O INSS costuma usar o INPC acumulado simples, mas só que, veja bem, no cálculo na justiça, o INPC é acumulado composto, entendeu? O INSS não vai utilizar a Selic acumulada composta, ela vai usar a Selic acumulada simples no cálculo dos seus atrasados. E aqui no caso, você vai marcar para que ele use a Selic acumulada composta, que vai te dar um valor maior. Em breve vai estar disponível aqui o cálculo advocatício. A gente vai estar falando sobre isso. Aqui você tem duas opções: salário inicial e salário atual. Porque às vezes o INSS começou a te pagar um benefício antes mesmo do seu processo ter finalizado. Você entrou com recurso, digamos, com a revisão salarial. Então você está recebendo um valor, mas entrou com revisão salarial. E aí você tem que falar aqui, qual é o valor que você começou a receber, digamos. No caso aqui em pauta, foi lá em 2012, então era 1.412, vamos dizer assim. Não, a DIB foi no mês 11, né? Então, mês 11 de 2024, a DIB, né? Que nós temos cadastrado aqui. Vamos ver aqui, conferir. A DIB, ó, 1/11/2024. O salário nessa época era 1.412.
Então vamos lá, vamos imprimir o coisa, usar a série composta. Então a DIP foi 1.412. Esse foi o valor que você começou a receber, digamos assim, quando o INSS liberou a sua aposentadoria. Aí você está fazendo agora uma revisão, um pedido de revisão de benefício. E aí, qual é o valor que você está recebendo hoje? Aí você está recebendo hoje 1.518, porque você está recebendo salário mínimo, ele começou te pagando salário mínimo, está ganhando. A data do cálculo. Quando que esse cálculo vai ser feito? Bom, como nós estamos no mês 9, já tem até índice para o mês 9, mas o mês 9 não considera o mês anterior. Então vamos botar dia 1/9, que aí provavelmente não vai entrar o índice do mês 9, vai entrar do mês 8. Então você vai pedir para gerar o relatório com base nisso aqui, usar a série composta, né, usar INPC composto, não usar o divisor mínimo, porque você vai usar a regra anterior, no caso da regra de transição. Então você vai pedir para gerar um relatório. Quando você gera um relatório, vai sair aqui o seu nome, vai sair algumas informações suas aqui, que aqui no caso são tudo informações fictícias, não tem informações verdadeiras aqui, né? Vai sair aqui, ó, a lista de contribuições de 1994 para cá, porque já que você está na regra de transição, e lembrando, todo benefício agora tem como base as contribuições realizadas a partir de 1994, né, julho de 1994. Então o sistema vai te dar exatamente isso. Vai te mostrar as contribuições que estão concomitantes, vai te mostrar as contribuições que foram aglomeradas, aquelas que são permitidas serem aglomeradas, vai te mostrar aqui as contribuições sem carências, e aí vai mostrar aqui SC sem carência, entendeu? Aqui NM significa normal, NN significa normal, correto? BR significa baixo risco, MN normal. Então aqui eu só tenho, nesse período, só esse que é baixo risco, o resto é normal, sem carência e normal. Bom, de 1994 até aqui, ó, baixo risco também, tem aqui PF, né, que é professor, no caso foi o período que você trabalhou como professor, que aí é normal, não conta como normal, baixo risco, correto? E no final aqui te dá o resumo, ó, lembra que eu falei que eram 74 contribuições? Mas aí, ó, uma não contabilizada, 4 concomitantes e 6 parcelas. Aí fala, mas dá 11, não, dá 10 mesmo, é porque nessas 4 concomitantes aglomeradas, essa não descartada aqui não está nem entrando no plano das coisas. Então você pode pegar aqui, ó, 74 menos 1 dá 73. Essa não entrou no plano das. Aí você diminui 4 aqui, ó, diminui 10 aqui, vai dar 63. Então 74 menos 1, 73, menos 10, 63, que é o total de parcelas. E aqui eu dei uma numeração para esse valor aqui, ó. A é a numeração, começou. Aí vamos aqui, ó. Aí aqui é o tempo exigido para você se aposentar. Então o INSS exige que você tenha 65 anos. Aqui, ó, aqui porque tem uma data errada lá, a data lá de nascimento tá errada. E aí botou aqui 62, correto? Então ele tá dizendo que você não cumpriu ainda o tempo de se aposentar. Mas mesmo assim ele vai fazer os cálculos como se você tivesse a idade, correto? Mas esse não cumpriu aqui é porque aqui em contribuintes, nós vamos ver aqui, ó, em contribuintes, eu teria em contribuintes. Como a data aqui está fictícia, então a data está errada. Então eu poderia aqui botar, ó, 1957, que é a data real aqui para essa pessoa. Salvar. Aí vamos agora voltar lá, vou fechar esse cálculo aqui e vou pedir para calcular de novo. Correto? E aí, 1412,00
1518,00, vamos lá. E aí botar 1 do 9. Gerar relatório. E aí novamente ele vai gerar o relatório e vamos ver lá no final como é que ficou agora. Então tá aqui, ó. Ele exige, o INSS exige 65 anos, agora a pessoa tem 65 anos e um dia, porque ele deu entrada no dia, um dia depois que ele fez aniversário. Então por isso que ele tem 65 anos, um dia na data que ele entrou com o ADER, com o pedido de aposentadoria. A carência exige 180, essa pessoa tem 194. Então ele pode tirar, ele pode descartar, né, desse tempo 14 dias, que no caso ele não descartou. Foi a necessidade que fez com que ele descartasse. Foram contribuições concomitantes, contribuições abaixo do mínimo, né, que foram aglomeradas, é isso aí. Bom, aí ele pegou A dividido por 63. Quem é A? A tá aqui em cima, esse valor aqui, ó. A dividido por 63 deu B. Quem é B? Esse valor aqui, que é a média das contribuições. Só que você, o INSS, entrou na regra de contribuição. A regra de contribuição é 60% da média. Então você vai pegar B, que é esse B aqui, vezes 60 dividido por 100. Então deu quanto? Deu 2.460. 2.445. Correto? Aí você pega, em cima desse B aqui, você tem o quê? Você tem o INPC. Então você vê aqui que está D. Né? Aí pega C vezes 1 vezes o NPC do período. Que período? Do período de 17 de 12 de 2024, 17 de 12 de 2022 a 1 de 11 de 2024 teve o NPC, só que aqui está simples, ó. NPC simples. Aí 8,53. Correto? E aqui está Selic simples. Então vamos voltar lá. Eu pedi isso. Não marquei, ó. Vou marcar, botar composto. Entendeu? Só pra gente ver a diferença. Mas ele fala quando é simples e quando é composto. Vamos gerar de novo. Então aqui, ó. Ó. INPC acumulado. Aí já deu 9,88. Tava 8, tá vendo? Já deu 9,88. Deu 2,687. Salário de reajuste. D foi reajustado o salário mínimo dia 1º do 1, não foi reajustado o salário mínimo? Qual foi o valor? A fonte aqui é o IBGE. Então ele vai pegar 1.417 dividido por 100. 1 mais 417 dividido por 100. Então primeira divisão soma mais 1. Aí deu que deu 2.799. Correto? Isso porque, veja bem, o salário que eu estou pegando aqui tá com base na DER, ó. Com base na DER. O seu salário está com base na DER, ó. Correto? O RMI está com base na DER. O salário na DER foi isso aqui. Porque eu usei, lembra que eu mudei lá no cálculo, ó. Lembra que eu mudei aqui, ó. Eu mudei aqui no meu contribuinte, eu mudei para DER, depois eu vou mostrar para vocês, ó. Eu mudei para DER. Mas se eu mudar para DIB, eu vou fazer depois de novo e vocês vão poder verificar a diferença. Vou fazer um outro cálculo para você verificar a diferença com base na DIB. Ó, tá na DIB. Fechar. Bom, mas vamos continuar aqui. Você viu quanto tá dando. Então aqui o salário na DIB, o INSS começou a pagar o salário mínimo para ele. Quando o INSS deveria ter começado a ter pago 2.445. Não, na DIB 2.687. Na DER o salário já era esse. Mas na DIB, quando o INSS começou a pagar para ele, já deveria ter pago 2.687. Aí logo seguido, 2 meses depois, teve o aumento de salário. Então ele já deveria ter entrado o ano de 2025 ganhando 2.799. E ele entrou o ano ganhando 2.518. Então aqui o F, ó. O F é quando ele começou a ganhar o salário, ó. Salário na DIB e salário atual. O salário na DIB, quando ele começou a ganhar, 1.412. E o salário aqui atual, 1.518. Então, quer dizer, tá tudo errado. Na DIB ele deveria estar ganhando isso e atualmente ele deveria estar ganhando isso. Aí aqui embaixo é o cálculo do aqui é o cálculo do RMI. Aqui embaixo é o cálculo dos atrasados.
Então, ele vai fazer o cálculo com base na fonte do IBGE, ó, usando a Selic acumulada, fonte IBGE, correto? Então, com base no IBGE, ele vai multiplicar o E, que é esse valor aqui, para calcular o atrasado. O E vezes 1,3842, que é a Selic do período, dividido por 100, que vai dar 3.878. Aí, multiplicado por 23 mais 1 13º, vai dar 24. Aí vai dar 93,0043 de atrasados. Diferença salarial em 2 meses, que é de 1/11 a janeiro, né? 2 meses, 11 e 12. Diferença salarial, que eu deveria estar recebendo 2.600 e pouco, recebeu 1.412. Então ele vai pegar o D, a diferença salarial, vai pegar aqui, ó, o D menos o F, que é esse valor aqui, ó. Ele deveria estar ganhando isso, ganhou isso. Então D menos F, que é igual a 1.275, vezes 2, 2.511. Agora aqui, a diferença salarial nos 8 meses seguintes, né? Que é os 8 meses desse ano, de janeiro a agosto. Então ele vai pegar o E menos o G. Quem é G? G é 1.518. Então vai dar 1.281. Vezes 8, vai dar 10.000 e pouco. Então o total a ser recebido por essa pessoa é 105.807. Agora, entenda, quando você entra na justiça comum, na justiça pequenas causas, que é na Justiça Federal pequenas causas ou na Justiça Comum pequenas causas, você abre mão na Justiça Comum daquilo que passar de 40 salários mínimos, em pequenas causas na Justiça Comum. Agora, pequenas causas na Justiça Federal, você abre mão daquilo que passar 60 salários mínimos. Então, por exemplo, aqui, ó, deu de atrasado 93 e de diferença salarial deu 12.700. Um alerta: atrasados não se confunde com diferença salarial. Esse total aqui deu 103. Não quer dizer que você tem que abrir mão, por exemplo, porque 60 salários mínimos, 60 vezes 1.518, dá 91.000. Então, a única coisa que você vai abrir mão aqui, ó, é de 93, menos 93.000, menos 93.004,26. Então, vezes. A única coisa que você vai abrir mão aqui, no caso, por ser na Justiça Federal, é de 1.921. Então, aqui, você vai receber o quê? 105 menos 105, menos 105, menos 105.807,92. Então é isso aí. Você vai receber 103.883 no final das suas causas. Agora, entendendo, 91 você vai receber como atrasados. Mas diferença salarial não se confunde com atrasados. Esses atrasados você vai receber no seu banco normalmente como se fosse a folha de pagamento. O INSS vai ter que depositar direto. Agora, esse valor de 91.000, que é a diferença, né, do total de 60 salários mínimos, isso você vai receber através de um AR lá de pagamento, que também vai cair na sua conta. Então, somado os dois, você vai receber 101.000. Provavelmente, o INSS vai botar tudo no bolo aqui, 105.000, vai diminuir menos 91, vai te pagar só 91.000. Aí você vai perder mais de 10.000, quase 10.000, mais de 10.000, né? Porque 91.000 para 105 dá 14.000 reais. Vai perder 14.000 reais? Não, 14.000, 12, 13.000 reais aqui, ó, 2.700, é diferença salarial, que não se confunde com atrasado. É aquilo que o INSS deveria ter te pago e não te pagou. Agora, atrasados é aquilo que ele deixou de te pagar, entendeu? Durante o processo. Agora, aqui não é o que ele já deveria estar te pagando e não te pagou
por uma falha deles, que você teve que provar a falha deles para receber. Você entendeu bem? Agora eu vou gerar aqui um outro relatório, porque eu alterei aqui, aqui estava 10, lembra? Aqui estava 10. Aqui estava 10, eu alterei para DIB. Então agora eu vou gerar um outro relatório, mesmo, só que com base na DIB, que é como a justiça faz. 1412 na época, e atualmente 1518. E aí eu vou botar aqui 1/9. Mesma coisa, só mudou de DER para DIB. E agora eu precisaria botar essa tela uma do lado da outra para você ver, para você entender. Vamos botar aqui, ó. Opa. Como é que eu vou botar uma do lado da outra aqui? Eu já botei uma do lado da outra aqui. Essa aqui. E agora essa aqui. Bom. Vamos botar uma do lado da outra aqui, para você entender. Observe o seguinte. Essa aqui é a anterior. Você vê que tudo ficou a mesma coisa aqui em cima. Aqui em cima ficou tudo a mesma coisa. Ó. Correto? Você vai ver que ficou tudo a mesma coisa, ó. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, aqui é contribuições previdenciárias, é outra que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o cálculo aqui, ó. Esse aqui que eu tenho que botar do lado. Tá. Aqui é o cálculo que eu tenho que colocar do lado. Cálculo da aposentadoria. Eu tinha pego lá as contribuições. Então observe, é o seguinte. Essa aqui é a anterior. Vou subir aqui, ó. Observa que tudo ficou a mesma coisa, ó. Eu vou descer devagarzinho aqui, ó. E vou descer devagarzinho aqui, ó. Tudo ficou igual, ó. Tudo ficou igual. Nada ficou diferente aqui pra cima. O que ficou diferente aqui agora? Vamos lá, ó. Tudo ficou igual tava, ó. Os valores. Aqui mudou só os valores agora, né? Claro, porque aí o cálculo usou outro cálculo, né? Porque aí você vê que já mudou aqui, ó, 2.700 e 2.556. Correto? Mudou por quê? Porque ele fez um cálculo diferenciado. Ele usou a atualização, a data da DIB, atualizou os valores do salário de contribuição com base na DIB, não na DER. E aí, com base na DIB, é outro índice. Mas o resto ficou igual, ó. 15 anos, 3 meses, 15 anos, 3 meses. Agora aqui muda, o cálculo da RMI, olha como é que mudou, gente. Olha, aqui deu 4.076, aqui já deu 4.423. Aqui já deu 2.445, como eu fiz em tela lá para vocês verem. Aqui já deu 2.654. Aí automaticamente, ó, o INSS era para ter começado a pagar 2.900. Aqui ele começaram a pagar 2.600. Aqui você foi em janeiro para 3.038. E aqui você foi em janeiro para 2.799. Então você vê que é uma diferença muito gritante. Aqui o cálculo é o mesmo. Vai dar diferente os valores, porque, certamente, né? Aqui, ó, já deu uma diferença de 4.405. Aqui é 3.875. Automaticamente, né? Aqui já foi para 100 mil. E aqui já foi, era 93. Bom, aqui a diferença salarial já foi para 15 mil, ó. 15 mil. Aqui já foi para, já era 12.700. Aqui já foi para o total de 116 mil. E aqui já é 105 mil. Então lembra que eu falei que aqui você receberia 101 mil, né? E aqui, quanto você receberia? É só diminuir 100 mil, 928,71 menos, quanto é o salário mínimo? 91 mil e quanto? Vamos fazer o salário mínimo primeiro. Dá 1.518 vezes 60 igual
91 menos 100 mil, 100.928,71. Então, é isso aí que você vai perder aqui no acumulado, 9 mil. Então, de 116 mil, aí você pega esse 9 mil e diminui de 116 mil embaixo. Menos 116.098,67. Então, é igual. Puxa, eu acho que eu fiz errado aqui alguma coisa. Vamos lá. Vou botar 1.518 vezes 60 igual menos 100.928,71 igual. Aí tem que multiplicar isso por mais por menos. Agora eu faço menos 116.098,67. Multiplico por menos. Aqui você vai receber 106 mil. Então você vê que lá você ia receber 101 mil. Aqui você ia receber 101 mil. Aqui você vai receber 106 mil. Mas só que você vai receber aqui, ó, diferença salarial. Aqui você vai receber 15 mil de diferença salarial. E aqui dá 12.700. Fora que o seu salário aqui, o salário que você deveria estar recebendo hoje, durante esse ano, seria de 3.038 e não 2.700. E muito menos 1.518. Então, quer dizer, você vai receber uma diferença salarial bem maior, bem mais justa, né, do que você está recebendo hoje no seu salário mínimo. Então, valeu a pena você fazer todas essas simulações e cálculos. Então, é isso que o sistema INS Cálculo se propõe a fazer para você. Agora, imagine se você considerar o tempo especial. Se você pode considerar o tempo especial. Eu posso gerar um outro relatório aqui considerando o tempo especial. Correto? E aí, olha o que vai acontecer. Se você considera esse tempo especial, a primeira mudança que você vai sentir, aqui em cima vai ser os mesmos valores lá do último que a gente fez. Correto? Desse último que a gente fez aqui, ó, você vai ver que tem o mesmo valor, ó. 2.778,697. O que é que mudou? É que aqui você tem 65 anos, aqui você tem 15 anos e 3 meses de trabalho. Aqui, ó, você foi 21 anos e 3 meses de trabalho. O que isso impacta? Impacta o seguinte: a regra do INSS é que você recebe 60% no caso aqui, regra de transição, referente a 15 anos de trabalho. 60% da média de 15 anos de trabalho. Então é 60% dessa média aqui. Só que aí depois você tem um acréscimo de 2% para cada ano que ultrapassar os 15 anos de contribuição. Então, você tem 2%. Passou aqui, eu tinha 15 anos para 21, eu tenho o quê? Tenho 6 anos a mais. 6 vezes 2 dá 12. Então, esses dois, soma-se aos dois, dá 72%. Que aí seu salário já deveria ser 3.185. Se você pegar que o dia que eles começaram a te pagar, você deveria estar recebendo 3.499. E hoje você deveria estar com salário de 3.645. E aí você receberia um acumulado de 142. Claro, como você foi para a Justiça Comum, você vai ter que abrir mão de 121 mil para 91 mil. O que isso significa? Que você deveria de 1.518 vezes 60 menos 121, 114,80. Daí, você vai abrir mão de 30 mil reais porque você entrou na Justiça Federal, ou seja, na DPU, né, Defensoria Pública. Você entrou para reivindicar o seu reajuste do seu benefício com base na Justiça Federal. Então você tem que abrir mão daquilo que passar 90 salários mínimos.
Mas você não vai abrir mão, você não precisa abrir mão da diferença salarial, porque isso é o que eles deveriam ter pago. Então você vai abrir mão de 30 mil reais. Agora, o que acontece? Você abriu mão, isso é uma dica que eu vou falar. Você abriu mão de 30 mil para entrar na justiça, para receber esses valores através da Defensoria Pública. Mas só que nada impede de, sabendo que você abriu mão de 30 mil, que depois você entre na justiça comum, reivindicando aquilo que você teve que abrir mão, porque é direito seu. Não existe lei que impede que você entre na justiça comum depois para reivindicar o que passou. Fora que na justiça comum depois você pode reivindicar outras coisas mais. Se tiver mais alguma coisa de errado do INSS, algum tempo que o INSS não contou, aí depois você pode entrar na justiça comum para reivindicar não só esses 30 mil que você abriu mão, como também de algumas outras coisas mais. Bom, então é isso, gente. Esse programa, é claro, precisa ter um mínimo de conhecimento sobre números, né, sobre soma, sobre multiplicação, divisão, diminuição, para você entender um pouco como é que funciona esse programa. Mas eu acredito que para os advogados, os contadores, os contabilistas que fazem cálculo de RMI, que fazem simulações de cálculo de aposentadoria, esse programa ele não tem nenhuma firula, igual tem muitos programas por aí, mas ele cumpre muito bem o papel a que ele se propõe a fazer. É claro, esse programa ainda está em fase de finalização. Eu ainda estou com poucas pessoas utilizando, mas as poucas pessoas que estão utilizando e estão mudando no feedback. E claro, esse programa vai ficar muito melhor daqui a pouco, como eu posso mostrar para vocês mais na próximo vídeo, né? Porque para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Então, por enquanto aí é só isso. Agradeço a vocês, né? E espero que vocês, se quer aprender um pouco sobre esse programa, entra lá no savsoft.com.br, faça seu cadastro. Por enquanto esse programa está sendo utilizado de forma gratuita, né? A intenção é que depois eu cobre um valor mínimo para poder conseguir manter esse programa no site, porque consome recurso. Por enquanto eu que estou bancando todos os custos dessa brincadeira aqui. Por enquanto é uma brincadeira. Quem tá usando o programa ainda não está pagando nada, entendeu? Mas a ideia é que se pague. Eu já tenho um valor aí que vocês vão poder ler em algum local. Eu acho que aqui em Sobre você vai poder ler um pouquinho sobre o que eu penso em cobrar por isso mais na frente. Mas a verdade é que por enquanto está gratuito. Aproveita, vai lá, faz seu cadastro, baixa o extrato CI do INSS, importa, e você vai ter uns bons resultados aqui, acredito. Tá bom? Então é isso por enquanto, obrigado e até a próxima.